Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson Carvalho e nesse vídeo vamos responder algumas das perguntas mais comuns sobre as exigências da liderança nesse milênio. Interessados? Então vamos lá. A primeira pergunta é: quais são os principais fatores que contribuem para a infelicidade no ambiente de trabalho? Bom, a insatisfação no trabalho é uma situação muito comum, que pode trazer diversos impactos negativos para a liderança e para os profissionais de forma geral, como rotatividade, absenteísmo, entre outros. Os colaboradores passam a maior parte de seus dias na empresa, por isso é importante que eles estejam satisfeitos e motivados. Assim, a insatisfação no trabalho é um problema que merece total atenção. Pessoas insatisfeitas tendem a desenvolver doenças físicas e psicológicas, além de impactar no rendimento e produtividade no trabalho de um modo geral. A insatisfação no trabalho está relacionada à falta de concentração, desmotivação, baixa produtividade, distração, entre outros efeitos que impactam diversos profissionais do mercado de trabalho. Pesquisas mostram que 72% das pessoas estão infelizes no trabalho. Além disso, um estudo demonstrou que a insatisfação ocorre de forma silenciosa e que só aparece diante de algum conflito. As causas de insatisfação no trabalho estão relacionadas a diferentes fatores internos e externos. Como fatores internos, podemos destacar aí condições de trabalho, salário, possibilidades de crescimento raras, entre outros. Já os fatores externos referem-se à saúde mental do colaborador, ou ao relacionamento com os amigos e familiares, ou ainda outras possibilidades que possam estar relacionadas a causas pessoais da vida de um colaborador. Isso também pode impactar diretamente o rendimento dos profissionais. Vejamos alguns desses principais fatores: falta de reconhecimento, falta de feedbacks, falta de desafios, problemas com a gestão, como equipe sem orientação, desmotivada, sem objetivos claros, gestão confusa. Falta de suporte das lideranças, com cobranças excessivas e pouquíssimo reconhecimento e feedback. Falta de planejamento e outros. Ignorar esses fatores pode causar absenteísmo, queda na produtividade, aumento da rotatividade, clima organizacional desfavorável e muitos conflitos. Prontos para a segunda pergunta? Então vamos lá. Quais são os níveis de confiança essenciais que um líder deve desenvolver em seus liderados? Segundo Ehrlich, nos níveis de confiança que o líder inspirador e transformador precisa ter e desenvolver para direcionar os membros de sua equipe em torno de um propósito, podemos citar confiança ética, ou seja, confiança na integridade ética do líder, uma vez que este segue um conjunto de valores e princípios de sua maneira de pensar e agir que o liderado considera aceitável, adequada e justa. Confiança emocional. O liderado confia no equilíbrio e inteligência emocional do líder e sabe que ele deseja o bem comum da equipe sem misturar questões pessoais com realidade profissional. E, por fim, confiança técnica, que se dá quando o liderado percebe que o líder tem domínio do que faz, demonstrando conhecimento e habilidade, sendo capaz de acompanhar, avaliar e auxiliar o trabalho do liderado quando necessário. Vamos agora, então, à terceira questão. Em sua opinião, por que a falta de propósito no trabalho pode levar à crise identitária e moral das pessoas? A falta de significado ou propósito no trabalho pode sim causar uma crise identitária e moral das pessoas. Uma das grandes descobertas da vida é encontrar o significado em nosso trabalho. Por isso, inclusive o trabalho de orientação profissional, realizado por psicólogos, é tão importante. Não se trata apenas de ajudar alguém sobre o que ele vai fazer da vida, mas ajudar alguém a decidir sobre o que ele será na vida. O trabalho pelo qual decidimos tem a ver com quem somos, com nossos ideais e valores, sobre aquilo que escolhemos ser para contribuir com a sociedade de acordo com nossas habilidades e competências. Nosso trabalho é parte de quem somos e deveria haver uma sintonia entre aquilo que eu sou e aquilo que eu resolvi trabalhar. Além disso, meu trabalho é um reflexo de mim, de minhas habilidades práticas e coletivas. Podemos conhecer alguém pelo trabalho que essa pessoa realiza como identidade pessoal, uma assinatura. Quando trabalhamos em algo que não coaduna com aquilo que acreditamos, que não possui a menor afinidade conosco, ou pior, algo que seja contra nosso código de ética pessoal, é provável que o mesmo leve a uma crise identitária e moral.
Cabe ao líder reconhecer esses casos e contribuir para que o liderado se encontre no trabalho, tenha a chance de mostrar o seu valor, de contribuir, de perceber que suas ações fizeram e fazem diferença e que o trabalho realizado não seria o mesmo sem sua intervenção. Um profissional que goste e se reconheça naquilo que faz, trabalha com muito mais alegria e prazer, não é mesmo? Ir ao trabalho deixa de ser um fardo, mas passa a ser uma chance de mostrar quem ele é e a que veio. Por fim, vamos então à última questão. Como a liderança nesse milênio é caracterizada e quais são as principais exigências feitas aos líderes? Bom, vejamos o conceito de liderança. Liderança é a arte de gerir pessoas e suas motivações, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos em prol de objetivos comuns ao grupo, organização ou empresa. A liderança pode surgir de forma natural, quando uma pessoa se destaca no papel de líder sem possuir forçosamente um cargo de liderança. Atualmente, a liderança nesse novo milênio está diretamente associada à ideia de transformação das equipes, de maneira que elas possam buscar a excelência no trabalho. Uma liderança efetivamente transformadora precisa, primeiro, desafiar permanentemente o processo. Deve compreender que o mundo está em constante processo de mudança, mantendo-se atualizado para identificar novas oportunidades de mercado. A ideia é liberar a mente para o conflito construtivo, a diversidade de ideias e o debate de perspectivas diferentes. Isso abre espaço na organização para inovação e muda a lógica da execução das atividades. Por isso, é preciso aprender com as experiências dos outros e com os próprios erros, estimulando a conexão com conhecimentos já existentes dentro e fora da organização. Outro ponto é inspirar uma visão compartilhada. Nesse sentido, os líderes transformadores precisam aprender a apontar direções, a contagiar a todos, partilhar suas visões com o seu time, descrever um futuro, seus sonhos, para que todos possam seguir naquela direção. Isso não significa que ele não deva ouvir a sua equipe, especialmente no que se refere aos desafios para que esse futuro se concretize. Terceiro ponto é permitir que os outros possam agir. É indiscutível o papel de uma liderança educadora, que fomenta a aprendizagem da sua equipe e a torna capaz de enfrentar as mudanças. É preciso estimular verdadeiramente a participação das pessoas em programas de treinamento, desenvolvimento e educação laboral, pois são os líderes que promovem o espírito de um eterno aprendiz em seus colaboradores. Nesse sentido, faz-se necessária a adoção de medidas que venham a favorecer e criar espaços que estimulem a aprendizagem em qualquer hora e lugar, de forma que esses façam parte da agenda de um líder educador. E por fim, o último ponto, deve mostrar o caminho, sendo um exemplo. Determinados comportamentos são socializados pelos membros que compõem uma equipe. Como eles são aprendidos por meio da observação, é muito importante praticar o que se diz. A maneira como você age pode ser um modelo para outras pessoas, entre elas os seus liderados. Como diz o ditado, palavras convencem, mas exemplos arrastam. Assim, coloque a mão na massa e dê o seu exemplo. Por fim, o último ponto, encorajar e elevar a equipe. O reconhecimento é uma das necessidades do ser humano. Desse modo, cabe ao líder ser criativo, a fim de desenvolver ações que, de uma forma autêntica e genuína, reconheçam a contribuição das pessoas, estimulando-as a entregar mais resultados. Resumidamente, a liderança desse novo milênio, inspiradora e transformadora, exigirá alinhamento, respondendo à pergunta o que fazer, propósito, respondendo à pergunta qual é o motivo da missão, empoderamento, respondendo à pergunta por que você, e responsabilização, respondendo à pergunta qual é o seu papel, responsabilidade e compromisso com o trabalho. E é isso, eu vou ficando por aqui, certo de que você conseguiu entender melhor aquilo que hoje entendemos por liderança no terceiro milênio. Bons estudos e até a próxima!